segredos das pessoas que vivem mais de 100 anos? Tem gente que vai falar, eu nem quero viver 100 anos, eu quero nem chegar lá, mas Com certeza quer chegar aos 70, 80, com saúde, vitalidade, feliz, né? Eu quero chegar aos 100, assim, inteirona, com tudo isso. Quero viver, inclusive, mais de 100, porque eu amo a vida. Na verdade, eu quero ser que nem aquela turma centenária, sabe? Daquele documentário Zonas Azuis. Tem uma galera lá, gente, pensa nos vovozinhos, numas vovozinhas, assim, com 110 e corpinho de 60. Gente, vocês não têm noção, eu fiquei muito impressionada com esse documentário. Eu também assisti a esse conteúdo e por isso que a gente trouxe esse tema aqui no programa, porque é muito legal, a gente tem que pensar em longevidade. Aliás, vocês sabiam, como a Dê disse, que existem essas Blue Zones, ou zonas azuis. Nesses lugares, né, os moradores podem realmente chegar a mais de 100 anos, só que existem denominadores em comum para que isso aconteça. Alguns segredinhos, né? Algumas fórmulas. E assim, pesquisadores mapearam esses lugares e estudaram profundamente o estilo de vida dos moradores mais longevos. Esse estudo foi conduzido pelo pesquisador americano Dan Buettner nas seguintes cidades, na Sardenha, na Itália, Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia e Ilha de Nicoya, na Costa Rica, se não me engano. E também na comunidade dos Adventistas do Sétimo Dia de Loma Linda, nos Estados Unidos. E essas Blue Zones aí, elas ficam em áreas, como a gente viu, completamente diferentes, né? Etnias diferentes, níveis socioeconômicos diversos, só que, de novo, seguem um padrão. Por que Vocês será estão curiosos? que essas pessoas vivem mais, né, Bia? Por que será, gente? Será que é só porque eles cuidam da saúde? Porque tem menos estresse? Porque isso é óbvio, né? Ou será que tem outras coisas que a gente pode aprender com eles? Esse documentário, inclusive, me ensinou muito, me fez refletir. Me ensinou muito também, para quem quiser conhecer, ele está disponível, né, na Netflix. Quando eles lançaram, muita gente acabou comentando ali, né, sobre esses resultados de pesquisa de muitos anos, né, sobre essas zonas azuis. E o Dan estuda isso, você vê até que ele tá bem mais novinho, né, no documentário tem várias imagens. Ele era ciclista, então ele percorreu o mundo inteiro e ele foi vendo comunidades que viviam de uma forma muito peculiar, assim. E até eu estava lendo sobre esse estudo em 2000. Por que Blue Zones, né? Porque em 2004, quando eles estavam mapeando essas áreas, os pesquisadores, eles circulavam de caneta azul. Mas a gente trouxe esse tema porque hoje se fala muito em longevidade, né? As pessoas precisam praticar exercícios para ter uma vida mais longeva, para que o corpo segure, né, a estrutura da velhice. Todos nós vamos passar por isso. Só que quando a gente vê um conteúdo que nem esse, traz à tona várias coisas para você pensar, estou fazendo isso? Né? Porque teoricamente todos nós conhecemos a fórmula da saúde, a fórmula da felicidade, a fórmula disso e daquilo. Quando você observa que eles têm algo em comum, mas não é tão óbvio, você fala, caramba, vou seguir esse exemplo. Não dá para acontecer numa metrópole como São Paulo. É difícil. É por isso que são características muito comuns de cada lugar, né? Exatamente. Porque, por exemplo, naquele lugar na Itália, essa comunidade tem muitas rampas lá, né, nessa cidadezinha. E eles fazem muitas coisas a pé, ou seja, eles caminham, sobem, descem, ativam o sistema cardiovascular o tempo inteiro, fazem muitas coisas a pé. Quer dizer, é característico do lugar. E isso é muito legal, porque os 5 denominadores em comum são, eles se movimentam, como a Dê disse, naturalmente. Não é que eles saem para fazer caminhada, ou que eles vão à academia, ou que fazem exercícios de fisioterapia. Eles se movimentam naturalmente, e isso ajuda muito. Com a própria certeza. Geografia do lugar. E o que eu aprendi com isso? Ao invés de pegar o elevador, subir a escada, fazer as coisas caminhando, levar o cachorro para passear, colocar isso na minha agenda. A gente precisa, todos os dias, praticar pelo menos 45 minutos de uma atividade física. Todos os dias, se a gente quiser Outra viver, coisa viver. que eles têm também em comum, propósito de vida. Você vê aqueles velhinhos, aqueles idosos maravilhosos contando histórias. Então tem um que canta no karaokê toda semana, o outro que vai tomar um vinho com os amigos. Então assim, eles têm um propósito de felicidade, de cuidar da família, de cuidar do campo, porque muitos deles estão no campo também. Eles comem bem e uma coisa que a gente não faz muito bem é comer moderadamente.
Então eles comem de tudo, né? Eles têm uma alimentação que não é aquela coisa saudável, só orgânica e tal, mas eles comem bem e moderadamente. Eles comem no Japão, eles saem da mesa sem aquela sensação de que comeu muito, sabe? 80% eles falam. 80%. Então Não você tem que chega fazer no um cálculo 100%, assim de que nem tirar a gente, né? 20% ali do que você acha que vai. Porque o nosso olhar, ele traz uma fome em Nossa, exceção. e o meu, então, e o meu? Eu saio assim do restaurante, ó, desabotoando. Eu já Churrascaria, fui então, com ela pode. num buffet, né? Eu juro por Deus, o prato dela. Eu falei, e eu tava de dieta. Para. Você acredita que a Erika tem esse corpo, come pra Gente, caramba? tem coisa melhor que comer. Amiga, começa a seguir lá Eu vou o comer conselho moderado. dos Não, mas japoneses eu faço comer jejum 80% intermitente, menos. 20% menos. Então isso também é uma dica muito legal que eles dão, assim, não comer em excesso. Quer dizer, tem muitas coisas que a gente sabe que os médicos nos falam, né? Praticar atividade física, fazer boas escolhas na alimentação. Mas a gente pratica isso no nosso dia a dia, Agora, sabe? o último fator em comum deles. Convivência com amigos e com a família, gente, isso é tão importante. E ali a gente vê, né, como aquela comunidade idosa se complementa e como eles vivem mais. Eles se encontram, não importa a idade, eles se encontram para tomar um chopinho, para tomar muito um legal. vinho. Por exemplo, Os na italianos, Itália, você vê né? que eles comem muita massa. Então não é assim, a massa engorda, vinho não faz bem. Por quê? Porque eles têm todos esses denominadores em comum. Na Itália, inclusive, a massa ela é feita com uma farinha específica deles lá, natural. a fermentação natural, que isso faz toda a diferença. Então, é menos industrializados e muito mais aquilo que é feito em casa. Sem contar o carinho, né, que é colocado ali naquele alimento e aquele alimento degustado em família, entre amigos, isso também, gente, faz diferença. E quando você tá nesse momento com seus amigos, com as pessoas que você ama e você tá, a gente sempre fala isso, num estado de presença, nossa, essa sensação é tão boa, sabe? Isso perdura, a gente sente isso ao longo das horas, dos dias, quando a gente tem esse modo de viver, de realmente apreciar a presença do outro, e a gente percebe isso nitidamente, né, no documentário. Lembra daquele personagem que ele recebeu um diagnóstico falando que ele tinha 6 meses de vida, mas ele fala, bom, tenho 6 meses de vida, casei com uma americana que também é meio grega, tem família grega, eu tô com os meus filhos, eu quero deixar esse sonho americano, que ele tinha ido morar nos Estados Unidos, e vou voltar para as minhas origens. Gente, aparece ele lá, já tinha chegado aos 100 anos, sei lá, sabe? E tinham dado 6 meses de vida quando ele tinha 60 e poucos. O que ele fez? Foi morar perto da família, se reconectar com amigos e com familiares, comer bem, se exercitava porque ele cuidava do campo. Então, assim, tem exemplos ali que valem a pena, né? Não, e super você legal. olha para eles, você dá menos idade pela autonomia, independência, mobilidade, capacidade cognitiva, inteligência, assim, é realmente impressionante. É claro que se você tentar trazer algumas coisas da realidade deles, né, que é própria daquele lugar, para a realidade de uma grande cidade, por exemplo, ou de um lugar, de uma comunidade um pouco mais violenta que não oferece esse conforto, né, que eles têm lá, a gente não consegue realmente incluir na rotina esses fatores que trazem longevidade, mas sempre há alguma coisa que você pode fazer por você para mudar a sua vida e o seu entorno. Então é muito assim da gente também ter a iniciativa de criar, né, na nossa comunidade, no nosso bairro, esse espaço de convivência, de buscar formas mesmo de se exercitar, de incentivar os outros a fazerem, porque juntos a gente consegue de fato mudar. Tem um papel muito relevante, que é um papel do governo, um papel da sociedade, da organização e da política. O maior exemplo disso que tem no documentário também é quando eles trazem a história de Singapura. Porque Singapura tem uma população de mais ou menos 6 milhões de habitantes, é pequena, né? Se a gente pensar que só em São Paulo, no estado de São Paulo, é muito pequena. Mas o que eles perceberam? Que a população estava muito envelhecida. Nos últimos 20 anos, eles fizeram uma projeção. Bom, em 40 anos, a gente vai ter 65% da população idosa. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles mudaram todas as políticas de preços de produtos para produtos orgânicos, com incentivo fiscal. Gente, então, as pessoas têm a opção de comer melhor, tem até Healthier Choice lá, que você coloca uma opção mais saudável, tem desconto para você comer bem. Eles criaram comunidades para idosos. Eles criaram programas
do governo que colocam descontos no imposto de renda para os pais que vão morar perto para os filhos que vão morar perto dos pais, porque o grande fator da longevidade é essa conexão com a família. Então eles fizeram, assim, reorganizaram, reestruturaram toda Singapura para poder aplicar isso. Então, realmente, é uma iniciativa, a gente olha e fala, puta, que legal, eu quero morar numa blue zone. Qual é a chance? Qual é a chance? Agora, o que eu posso fazer com a minha realidade? Diante disso, o que a gente pode fazer é trazer esse tema à tona. A gente está aqui falando num canal onde todas as pessoas podem assistir para que o tema seja falado, para que a questão seja discutida, para que isso chegue nas autoridades, para que isso vá para as pautas de reuniões importantes. A gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam ter qualidade de vida, de fato. Para que as pessoas se aproximem dos pais também. Também. Porque isso é um fator, gente, olha, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o índice lá de pessoas que vão para asilos, para abrigos, né, de idosos é muito alto, mais alto que no Brasil. Lá, a expectativa de vida desses idosos, quando eles vão para casa de repouso, diminui de 2 a 6 anos. Então, olha a diferença que faz. Porque lá, claro, eles vão se comunicar, vão ter um relacionamento ali com a comunidade, mas é diferente da família. Em todos esses lugares, dessas blue zones, eles tinham um contato, assim, muito próximo dos familiares. Precisava ser um parente de primeiro grau, mas todos eles tentavam se conectar de alguma forma. Então, isso também é uma coisa legal pra gente olhar, né? Como é importante estar perto dos nossos parentes, né, dos nossos pais, avós, para que eles vivam melhor também. Sem dúvida nenhuma. Valorizar principalmente os idosos, que eles têm muito a ensinar, e quando a gente valoriza eles, a gente, sabe, aprende tanto. E, assim, só pra gente ir concluindo, eu coloquei aqui as lições que o próprio pesquisador colocou, né? Que a gente já falou tudo aqui, mas só pra dar um resumo, que é saber o seu propósito. Isso é colocado muito em Okinawa, no Japão, que eles chamam de Ikigai. É você saber por que você acorda todos os dias. O que é que te faz brilhar os olhos? O que você faz que impacta as outras pessoas e isso te traz, assim, uma felicidade. Então, é esse senso de propósito que a gente tem que ter na vida que muda o jogo, sabe? Traz longevidade. Comer pelo menos 3 boas porções de verduras, raízes, fruta por dia. A gente precisa priorizar a comida que vem da terra. A gente não tá comendo 3 porções, é verdade. E é super importante. Eu falei no começo que eu queria viver 100 anos. Big Mac ontem à noite. Ai, gente. Não vai viver 100 anos. Já perdi um ano de vida. Ter pelo menos 3 bons amigos. Sabe aquele que você pode ligar às 3 da manhã, a hora que tá pegando, o bicho tá pegando? Então, quem são essas pessoas? Cultivar essas amizades, sabe? De fato, encontrar com essas pessoas, ter tempo pra isso, porque não adianta a gente ter os amigos, mas não, né? Não fazer a nossa parte. Fica só na mensagem, né? Vamos marcar, o famoso vamos marcar. Então, acontece nunca. Muito importante essa rede de apoio. Já tenho figurinha até pra isso. Vamos marcar. Cadê? Ninguém marca nada. Essa rede de apoio é para isso, para quando você está precisando desse amigo, você ter de fato com quem contar. Esse senso de comunidade também, envolver com a comunidade onde você mora, se envolver, se não for com a comunidade, com a igreja, onde for, uma ONG, sabe? Onde você tenha pessoas que tragam esse senso, onde você se encontre aí eventualmente, se movimentar pelo menos 45 minutos ao dia, descansar, né? Descansar, dormir, qualidade do sono, sabe? Isso também é super importante. E exercitar a espiritualidade. Nossa, eu ouvi até uma voz. Você viu que na hora que ela foi falar isso, ela fala de novo. Exercitar a espiritualidade. Namastê. É isso, gente. Trouxemos essas dicas aí, né? Para que nós todos chegamos aos 100 anos de idade. Se eu chegar ali nos 90 e pouco já tá bom. Mas passar de 100... Amiga, imagina a gente, nós duas. Gente, eu vou ser pior que a Dercy Gonçalves. Eu juro por Deus. Eu não sei. É um perigo para a sociedade, a gente. Eu não vou ter filtro nenhum. Vou falar o que eu quiser. Ai, que delícia! Gente, vai ter holograma. Imagina a gente com 100 anos. Como é que vai ser a comunicação? Não tô nem ideia. Nossa. Mas é isso, então se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, conte a história da sua família, da longevidade da sua família, enfim. Se você tem, hábitos, né, uma pessoa de mais idade que você ama, assim, com quem você aprende, conta pra gente.